galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês quando esse vídeo chegar até a casa de vocês. Que vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus, porque eu estou bem, graças a Deus. Galerinha, mais um vídeo aqui para o canal, tá? Hoje vou contar para vocês como eu consegui juntar meus primeiros 10 mil reais. Às vezes a gente olha assim e é inacreditável. Fácil? Não é, não foi. Mas eu vou dizer para você que você consegue, porque eu consegui. E olha que eu, para juntar dinheiro, era uma benção. O máximo que eu consegui ter na minha conta foi 2 mil reais guardado. Mas eu fiz um propósito que eu queria chegar a esse nível de 10 mil reais. Você fala, 10 mil, né? Mas, galera, a alegria da gente ver lá na nossa conta 10 mil reais, para quem nunca juntou nada praticamente, é maravilhoso. Então, vou contar para vocês essa experiência, tá? De como foi que eu fiz para conseguir esses 10 mil reais, que eu fiz um propósito de juntar, mas nem eu, às vezes eu ficava assim na dúvida. Às vezes eu sentia tanta dificuldade, mas Deus me abençoou tanto também, por outro lado, o Senhor me abençoou tanto, que eu consegui, em menos de 9 meses, fazer 10 mil reais. Eu estava desempregada, na época, só meu esposo trabalhando. E eu fazia os meus pães, acho que desde sempre, né? Já tem um vídeo aqui no canal falando para vocês de algumas fontes de renda que eu tenho. E na época eu só estava fazendo pão mesmo e vendendo salgados também, que eu fazia e alguma coisa assim. Mas a situação não estava lá essas coisas. Aí eu lembro que eu tinha orado e falado, Senhor, eu estou precisando, né? Eu quero fazer um propósito, eu quero mudar a minha situação financeira. Porque até então eu já estava assistindo alguns vídeos que, por sinal, no YouTube tem muitos vídeos bacanas, vídeos que nos ajudam, né? Que ajudam a nossa autoestima. Tem uns vídeos bem legal e eu acabei assistindo, gostando, fui assistindo cada vez mais, fui estudando, né? Fui entrando assim em grupos de WhatsApp, em comunidade, para as pessoas estarem me ajudando. Aquelas que conseguiriam dar, pelo menos um pouquinho assim, né, da mentoria deles, que é caro pra caramba pra gente, eu entrava, engajava e falei, se eles conseguem. Se eles conseguem ou não, também eu não sei, né? Porque assim, o importante é a gente tentar, né? E saber que nós conseguimos. Eu não sei se eles gravavam o vídeo, né? Porque eles estavam ensinando mesmo, porque eles já tinham lá os 100 mil reais, o tanto, mas o importante é você tentar. E eu lembro que eu estava desempregada e estava com umas dívidas aí também para pagar. E meu esposo também estava bem apertado, porque era só ele que estava mantendo a casa. E ele atrasou o IPVA do nosso carro, atrasou, né, do carro dele. E a gente chegou numa situação bem difícil mesmo. Nós chegamos a parar o carro, ele parou o carro dele, ficou andando só com o meu, porque juntou lá, virou uma bola de neve. Eu sei que quando a gente, né, quando eu entrei lá no site para tentar fazer um acordo, a nossa dívida já estava em 11 mil reais, a dívida do carro, do IPVA do carro. E eu falei, agora nós vamos realmente encostar o carro e vamos ver. Mas mesmo assim, eu ainda tinha esperança. Eu pensava tanta coisa, eu falava, bom, gente, como meu esposo é pedreiro, a gente podia pegar uma obra grande, né, e fazer, e conseguir passar, pagar esse PVA, fazer sabe, um parcelamento, não sei, alguma coisa assim. Mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Aí eu fui na igreja, porque vocês sabem que eu sou cristã, fui na igreja e tinha vindo um pregador de fora, acho que ele era de São Paulo, não sei se ele era de Barueri, e aí ele
pregou naquele dia, o culto foi uma bênção. Aí ele olhou para mim e falou: Ei, moça, você, estende as suas mãos. Eu estendi as mãos. Ele falou: O Senhor vai colocar uma bênção, uma caneta nas tuas mãos e você vai assinar um contrato que vai te abençoar muito, vai abençoar a sua casa, você vai ajudar a sua família, vai ajudar muito a sua casa. E daqui aí ele marcou a data, né? Marcou até a data. Aí eu fui embora pensando, falei, gente, e os dias se passaram e eu acabei também esquecendo. Falei, deixa eu não trabalhar não, né, pra ver. Aí, um rapaz, meu esposo já trabalhava para ele, me chamou para trabalhar com eles. Aí eu falei, eu vou, né, eu tô desempregada, tô sem fazer nada mesmo, então eu vou sim, eu quero trabalho. Fui trabalhar com eles lá. Aí, eu eles falou para mim, o Juarez falou que o documento do carro tá atrasado, né? Eu falei, tá atrasado. E a gente tá sem esperança, né? Porque ele ganha um pouquinho mais que um salário. Eu vou ganhar um salário agora. Então, aí ele falou, se você, eu posso fazer um acordo com você. Eu falei, depende do acordo, né? Aí ele falou, empresto o dinheiro para você pagar. Eu pago para vocês o documento do carro. Mas aí eu vou descontar no seu salário. Eu falei, perfeito, maravilhoso. E aí eu fui assinar o contrato, a hora que eu estava assinando o documento, né, falando que eu aceitava que descontasse do meu salário, né, uma quantia, eu lembrei do que o irmão pregador falou lá na igreja aquele dia. Eu falei, Deus, é bem isso. Era isso, sabe? Porque aquilo ali estava tirando o meu sono, sabe? Assim, eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo fazer as coisas direito por conta dessa dívida desse carro. E aí ele falou, tá bom assim para vocês? Eu falei, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí trabalhei, né? Comecei a trabalhar, ele pagou a nossa dívida, os 11 mil reais, e começou a descontar no meu salário todo mês, era o combinado, né, de descontar, mas pelo menos eu estava mais tranquila. Eu falei, agora a gente já pode, né? Eu quis até vender o meu carro na época, e parece que quando a gente está precisando de dinheiro, você tem tanta coisa. Eu queria vender meu carro para ajudar, mas não consegui vender, não era a hora, não era a época, Deus não, né, não trabalha dessa forma. E aí conseguimos, graças a Deus, pagar o documento do carro. Só que o nosso carro estava já assim, bastante tempo lá parado, né? E os pneus murcharam. Aí meu esposo falou assim, nega, agora só outro pneu. E o pneu do nosso carro é caro, é mais de R$ 1.000 o pneu do nosso carro. Aí eu falei, vai deixar os pneus para depois, né? Agora não dá. Aí eu tinha um dinheiro guardado. Eu tinha acho que uns, não sei se era mil e... Eu tinha dinheiro para um pneu, acho que eu tinha. Aí ele voltou, o nosso patrão falou assim, vocês tá precisando agora de, de pneu, né, para o carro. Falei, agora precisa dos pneus, mas a gente vai comprar. Eu já estou vendo aqui para comprar, eu vou passar no cartão, eu tenho uma parte, eu vou passar no meu cartão e vou comprar os outros pneus, né? Precisava mais 3. Aí ele falou, tá bom, quanto você tem? Eu falei, eu tenho tanto. Ele falou, então me dá que eu vou comprar os pneus para vocês e vou descontar também no salário de vocês. Eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou ter nem salário para receber, né? Mas tudo foi de Deus, tudo planejado por Deus. Deus estava no controle, como sempre, no controle da minha vida. Porque assim, eu, eu falo assim, Deus é tão bom comigo que eu oro, falo assim, Deus, me mostra, né, dentro da minha casa, onde tem alguma coisa errada que não te agrada, porque eu quero tirar, né? Se for para servir o Senhor, quero servir de maneira correta. Não que eu sou melhor, não sou melhor do que ninguém, porque Deus me corrige, graças a Deus que Ele me corrige, porque a palavra do Senhor fala que quando o Pai, né, corrige é porque Ele ama. Então, quando Deus corrige a gente, Ele ama. Quando precisa me corrigir, Ele corrige. Quando precisa me exortar também, porque eu também sofro, também tenho eu tenho as minhas lutas, eu entro no meu quarto, eu choro, tem dia que eu entro no meu quarto, é um nó assim na garganta, não sei, a garganta fecha
fecha, a voz não sai, mas eu simplesmente choro ali ajoelhado nos pés do Senhor. O Senhor já entende, já sabe qual é a minha necessidade. Tem hora que nem eu sei, sabe qual é a minha necessidade. A luta tem hora que é tão grande, é espiritual, que nem eu sei, mas Deus vem e já me alivia, já saio do meu quarto melhor. Então, essa foi a forma que Deus encontrou de nos ajudar com essa dívida, né, que a gente estava lá. E aí, eu fiz um propósito. Eu falei, gente, eu quero sair dessa situação financeira que eu ando, porque a minha conta no banco era sempre menos, né? Eu sempre estava devendo, eu sempre usava o limite, eu sempre usava cartão de crédito. Aí comecei a assistir esses vídeos dessas pessoas que incentivam, essas pessoas que dão assim palestra, que falam sobre vida financeira, como a gente pode fazer, né? Comecei a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, A Mente Milionária. Aí eu falei, gente, eu preciso mudar. Aí coloquei um propósito. Eu falei, eu vou fazer um propósito comigo mesmo. Primeiro eu vou tentar juntar 10 mil reais. Se eu conseguir juntar esses 10 mil, para mim vai ser bom. E fiz esse propósito. Então eu trabalhava, né? E era descontado, eu recebia um salário mínimo. Era descontado meu salário todo mês, 500 reais, por causa do coisas que eu fiz, né? Do parcelamento que eu fiz. Aí só que eu fazia assim, ó. Sempre fiz as minhas coisas. Então eu fazia salgado, fazia pão. No sábado, eu trabalhava até meio-dia. Mas de sexta para sábado, eu mal dormia. Quando chegava sexta-feira, 10 horas da noite, mais ou menos, começava a amassar os pães. Fazia de 15 a 20 pães. Assava, aí trabalhava o meu período até o meio-dia, arrumava os pães, e ia saindo de casa em casa, batendo nas portas e vendia. Gente, mas Deus era tão bom comigo. Ele é tão bom comigo. Eu vendia os pães. Tinha dia que eu vendia 20, tinha dia que eu vendia 15, tinha dia que faltava pão. E eu vendia os pães e pegava aquele dinheiro, sabe? Às vezes dava 225 reais, eu só tirava um pouco a farinha, pegava aqueles 200 ali e guardava. Encostava ele no cantinho. Aí eu queria logo, falei, bom, mas eu vou fazer outro propósito na minha mente. Já que eu consigo todo final de semana fazer 225, 270 de pães, eu vou pagar essa dívida com o meu patrão. Vou pagar logo. E foi assim. Todo final de semana eu vendia, chegava na segunda-feira, falava, patrão, vou dar tanto, vou dar 300 reais hoje. Ele falava, não, mas a gente parcelou, não, mas eu quero pagar logo. Quero terminar logo de pagar. Então, terminei de pagar essa dívida, porque quando eu assinei lá, deu lá, não sei, não lembro quanto tempo foi, de um período lá até outro período que eu ia ficar pagando essa dívida. Eu terminei antes, não sei que eu terminei de pagar 3 meses antes essa minha dívida com ele, e todo o dinheiro que eu fazia do final de semana dos pães e mais um pouco do meu salário eu guardava. E fui vendo a minha continha subindo, a minha continha subindo. Quando chegou em 3 mil reais, eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tenho dinheiro aqui na minha conta. Eu já fechava logo, porque, gente, ó, eu parei de comer pizza, né? Porque a gente gosta de comer uma pizza. Eu parei de comer, fiquei um bom tempo sem comer pizza. Cachorro quente, minha filha falava, mãe, vamos comer um lanche? Eu falava, não, vamos comer em casa. Mas, gente, pensando pela gente, deixou de comer? Não, eu não passei fome. Em casa tinha, a gente fazia, às vezes eu comprava o pão, tinha salsicha em casa, eu só fazia um purê e fazia um molho. Come aí por enquanto. Mas nada de sair para comer fora, sorvete, nada, gente, não ia. Eu fiquei esse período aí, sabe, assim, sem comprar nem uma blusa. Para mim, eu não comprava. Aí eu falei, eu vou ter que diminuir mais. Eu comecei a diminuir mais. Até as minhas coisas em casa, as coisas que eu comprava, sabão, né, o sabão em pó, eu comprava aquela marca famosinha. Aí eu comecei a comprar aquela marca famosa, mas eu comprava outro para juntar, para jogar junto e render. Tem um outro aí que é de um pacotinho cheiroso, ele cheiroso, que às vezes eu falei, nem vou comprar amaciante. Às vezes eu comprava álcool, comprava vinagre, colocava junto com o sabão na máquina de lavar, ficava, ó, supimpa. E eu falei, gente, ó, vou juntar meu dinheirinho importante. E era tão bom
quando eu via cada mês o meu dinheirinho rendendo, quando chegou em 5 mil, eu falei, gente do céu, já tem 5 mil, a metade do que eu tô querendo. Aí, de novo, todo final de semana eu colocava lá R$ 300. No outro final de semana, mais 300. No pagamento, eu colocava mais um pouquinho, porque eu tinha o dinheiro do pagamento, né, que sobrava, porque descontava os 500 da minha conta. Eu ajudava meu esposo a fazer as compras em casa, pagar água, luz e internet que a gente tinha. E pegava o restante que sobrava e colocava lá no banco. Colocava na minha continha lá. Quando eu vi aquele negócio, e quando chegou 7 mil, deu aquele trem no meu coração assim. Falei, gente, eu tô conseguindo a maior felicidade. Pensa, parece sei lá, uma criança quando ganha sabe, o presente dos sonhos da vida dele. Olhava assim naquela minha conta assim, e falava, Deus, nem eu tô acreditando. Mas eu vou deixar agir. E foi rendendo. Quando chegou os 9 mil, gente. Nossa, eu pensei que ia ter um treco. Eu abri lá, falei, 9 mil, falta só um. E eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai, gente, eu fiquei com tanta vontade de ter os outros mil para me pôr lá, só para me ver os números mudando. Mas, gente, você pensa numa felicidade. Pensa numa felicidade. Quando eu consegui, quando eu abri lá, tava lá, ó, o 1, o 0, os pontinhos, outros 0, 0, 0. Eu falei, meu Deus do céu, eu cheguei a chorar de alegria quando eu consegui isso aí. Não porque eu não pensava que eu não conseguia, mas foi um propósito que eu fiz no meu coração. Se eu falar para você que foi fácil, não foi. Tinha dia que eu deitava na minha cama e eu não conseguia dormir no final de semana, porque no domingo, no sábado eu saía para vender os pães, na sexta eu não dormia, no sábado eu ia vender os pães, domingo era dia de faxinar, né? Porque aí durante a semana inteira eu não tinha tempo, eu ia faxinar a casa, ia lavar roupa. Nossa, gente, não tinha tempo para nada, nem para sentar assim, para mim lixar minha unha, não dava tempo. E eu sei que foi, olha, gente, mas eu vou falar para vocês, mas é muito bom. Às vezes vocês vão falar assim para mim, ela tá mentindo porque ela não provou. Gente, eu não tô mentindo, eu não preciso mentir para vocês a respeito disso. Eu só não, né, não tirei para vocês a foto lá, ou vim aqui abrir minha conta, porque para minha segurança, né, para mostrar para vocês. Só que eu precisei, né, tirar. Tem um vídeo meu aí no canal que eu falei pra vocês que passei um tempo que difícil. Ai, meu Deus, foi tanta dor no coração. Eu fui tirando, eu fui tirando, eu fui tirando. Oh, meu Deus, eu acho que tirar é mais triste do que você lutar pra pôr lá, viu? Mas e é tão rápido. Foi menos de 9 meses. Ai, foi bem menos de 9 para gastar do que os menos de os 9 que eu consegui para juntar. Mas então é isso, galerinha. Eu quero dizer para vocês que se eu conseguir, você também consegue. Eu sei que não é fácil, porque quando a gente trabalha fora a semana inteira, a gente chega em casa, a gente quer mais é descansar mesmo. Mas assim, eu quero dizer para você que não importa a idade, não importa a circunstância, que se eu conseguir, vocês também vão conseguir, eu tenho certeza. Crê nisso, põe Deus na frente. Começa a orar para Deus, pede para Deus sabedoria, estratégia, pede para Deus força, discernimento, para Ele mostrar o caminho. Vocês vão ver as portas se abrindo para vocês. E agora eu estou agora de novo, só que agora agora eu quero o dobro, agora eu quero pôr lá R$ 20 mil. Vamos ver se eu consigo. Eu vou conseguir, eu vou voltar aqui e falar para vocês, tá? Que eu consegui, tô na luta aí. Eu tive uns perrengues aí, meu marido ficou sem trabalho, eu precisei usar o dinheiro, mas isso aí não me parou. Não, eu às vezes dá uma desanimada, mas isso faz parte do ser humano, né? Nós somos humanos, a gente desanima mesmo, mas faça isso, galera. Se você trabalha fora, empresa, se você tem a oportunidade de levar um doce, fazer uma trufa, leva, vende, né? Junta seu dinheirinho, coloca lá um cofrinho separado lá para você pôr seu dinheirinho. Procura gastar menos. Vocês vão ver que depois vale a pena. Depois vai ter tempo para pizzaria, para, né, para vocês saírem e fazer o que vocês quiserem, ir no cinema, dar uma passeada um pouco, espairecer. Você tem uma ideia que quando eu queria juntar meus 20 mil, eu falava ao meu esposo, gente, para a gente ir na cidade, para a gente pagar nossas contas, fazer as coisas, nós vamos fazer
tirar um dia pra gente ir, pra gente fazer tudo o que tem que fazer num dia só, tudo pra não ter que ficar gastando combustível e eu conseguir o dinheiro. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, que sirva de incentivo para vocês, né? Esse vídeo sirva de incentivo para vocês. Que lembrando que o nosso canal é construindo um sonho, né? E a gente, para nós realizar o nosso sonho, nós sabemos que não é fácil. Nós temos luta mesmo, mas nós não podemos desanimar. Porque se você ou eu que tenho um sonho não correr atrás, ninguém vai correr atrás. Então façam isso também, procuram fazer suas fontes de renda. Eu tenho receitinho no canal de várias coisinhas aí que vocês podem estar fazendo. Tem sorvete, tem coxinha, tem sequilho, tem pão. Eu tô trazendo para vocês. Se vocês sabem fazer um crochê, façam, ofereça para suas colegas, porque eu também faço. Essa semana eu fiz 2 tapetes grandes para a sala, né? Eu comprei mais baratinho porque a pessoa é minha amiga e eu cobrei, fiz um precinho mais ou menos para ela. Fiz a R$ 180 cada tapete, mas eu não vendo a esse preço. Mas eu fiz para ela porque ela pediu 2, ela tinha comprado bastante de mim, né? Então eu fiz, e eu já vou guardar lá esse dinheirinho lá para eu voltar lá para os meus 20 mil agora. E vou voltar aqui e vou falar para vocês que eu consegui. Dessa vez eu não determinei a data que eu quero esses 20 mil. Mas até ainda esse ano, de 2025, eu vou conseguir fazer esses 2 mil, esses 20 mil, e vou contar, vou voltar aqui e vou contar para vocês, porque Deus é comigo, Deus é contigo, e eu creio que você consegue. Tá bom, galerinha? Lembrando a vocês que curta o meu vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe. Deixa aí também seu comentário, se você quiser. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te dê um ânimo, assim, uma injeção de ânimo para você também conseguir, vocês conseguir abrir a conta. Vocês que têm já sabem a sensação, mas para quem não tem, como é gostoso, assim, sei lá, no aplicativo do seu banco e olhar lá nos investimentos lá, né, que a gente tem lá e ver esse montante assim investido lá, guardadinho lá, é muito bom, viu, galera? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que te dê aí para vocês força, vigor, para vocês poder fazer os negócios seus aí, que dê ideias novas para vocês, que ideias novas é ótimo, né? Para vocês estarem juntando o seu dinheirinho, tá bom, galerinha? Esse foi o vídeo de hoje, ó. Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, bye bye!